Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei número 13.022 de 2014. É isso aí, pessoal, está começando o Operação GCM Brumadinho, certo? Hoje é a primeira videoaula e veremos questões sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, focado totalmente na banca IBGP. Banca organizadora do concurso da GCM de Brumadinho. Questão de número 1 diz assim: nos termos do Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei Federal 13.022, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais, exceto a questão que é o que não é um princípio mínimo, certo? Item A, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e da liberdade pública, das liberdades públicas. Item B, patrulhamento preventivo e compromisso com a evolução social da comunidade. Item C, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Item D, uso progressivo e letal da força como medida primordial. Eita, pessoal, olha aqui. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, sim, é um princípio de atuação das guardas municipais. Ele quer o exceto. Patrulhamento preventivo e compromisso com a evolução social da comunidade, sim, é um princípio mínimo. Lembrando que as bancas gostam de tentar confundir o candidato, trocando a palavra preventivo por repressivo ou ostensivo. Não, a guarda ela tem uma característica, a guarda municipal, ela tem uma característica preventiva. Ela tem um patrulhamento preventivo. Prevenir. A guarda municipal tem como princípio prevenir. Certo? Então lembre-se disso. Então a banca, principalmente a IBGP, ela costuma querer trocar, por exemplo, palavras como preventivo por repressivo ou ostensivo. Ok? Então fica de olho nisso. Você aí, concurseiro, aqui aluno do Operação GCM, não vai cair nessa. Item C, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Ok, isso também é um princípio mínimo das guardas municipais. Agora, uso progressivo e letal. Opa, meu amigo, letal? Não. Uso progressivo, sim. Agora, essa parte de letal, da força como medida primordial de segurança, é o que torna o gabarito da questão o item D, porque tornou a questão errada, certo? E ele quer exatamente o exceto, beleza? Então, o uso é progressivo da força e não letal, certo? Gabarito item D, o comentário diz assim: banca IBGP costuma cobrar a literalidade dos princípios mínimos. O erro da alternativa D está em falar em uso letal da força como medida primordial. O artigo 3º, inciso 5 da Lei número 13.022 de 2014 estabelece expressamente o uso progressivo da força, não letal, certo? A força deve ser sempre o último recurso, pautada pela proporcionalidade e necessidade. Beleza? Aqui, pessoal, eu coloquei os 5 princípios mínimos das guardas municipais. Proteção dos direitos humanos e liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, certo? Patrulhamento preventivo, mais uma vez, cuidado, porque a banca IBGP gosta de trocar essa palavrinha por ostensivo ou repressivo. O patrulhamento das guardas municipais é preventivo. A guarda municipal tem um caráter preventivo, ok?
compromisso com a evolução social da comunidade. Também, certo? Beleza? Cuidado, porque a banca pode querer botar compromisso com a evolução econômica, compromisso com a evolução de qualquer outra coisa, mas lembre-se que é com a evolução social da comunidade. Beleza? E o uso progressivo da força, né? É isso aí. Beleza? Questão de número 2, lembrando pessoal, deixe aí o seu like, se inscreva no canal para ajudar o canal Operação GCM. E vamos lá. Questão de número 2 diz assim: considere que a Prefeitura de Brumadinho decida estruturar o comando de sua recém-criada Guarda Civil Municipal. De acordo com o que dispõe expressamente a Lei nº 13.022 sobre a subordinação e a liderança dessas instituições, assinale a alternativa correta. Então ele quer a alternativa correta sobre o comando da recém-criada Guarda Municipal, certo? Ok? A Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Lembrando que também a questão fala de subordinação e a liderança dessas instituições é importante também você marcar. Mais uma vez eu deixo a dica: quando você for fazer sua prova, marque as partes importantes, porque o seu cérebro vai conseguir identificar melhor o que a questão está querendo. E tem a Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Pessoal, esse aqui já é o gabarito. Gabarito item A, porque ele quer a correta. Então, as guardas municipais, sim, elas são subordinadas ao chefe do Poder Executivo Municipal, certo? Chefe do Poder Executivo Municipal, quem é? É o prefeito. Chefe do Poder Executivo Estadual, quem é? É o governador. Chefe do Poder Executivo Nacional, quem é? É o presidente, ok? As guardas municipais, elas são subordinadas ao chefe do Poder Executivo Municipal, mais conhecido como prefeito, ok? Item B. O comando da Guarda Municipal poderá ser exercido por oficial da ativa das Forças Armadas nos primeiros 5 anos. Pessoal, o intuito do comando da Guarda Municipal é que ele seja dirigido por pessoa da própria Guarda Municipal, membro da própria Guarda Municipal. Porém, quando é criado logo de início o comando da guarda, né, por se tratar de uma guarda nova, uma guarda que ainda está começando, então os guardas ainda não têm experiência, então permite-se que o comando seja assumido por alguém externo à guarda. Então até aqui, quando ele diz que pode ser exercido por um oficial das Forças Armadas, até aqui está correto. Poderia ser também da Polícia Civil, da Polícia Militar, poderia ser no começo, porém é apenas nos primeiros 4 anos, certo? Então, uma guarda municipal terminou de ser formada, tem ali o comando, ele pode ser dirigido por alguém externo durante os primeiros 4 anos. Depois dos primeiros 4 anos, quem vai assumir é um membro da guarda municipal. Beleza? Quem assumirá o comando, ok? Então, o item B está errado porque ele diz 5 anos e são 4. Item C. As guardas municipais integram os órgãos de segurança pública civis, sendo-lhes permitida a imposição de regulamentos disciplinares de natureza militar. Imposição de regulamentos disciplinares de natureza militar na Guarda Municipal, nem a pau juvenal. Ok, pessoal? Não pode regulamento disciplinar, é proibido regulamento disciplinar de natureza militar dentro da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela não segue regulamentos disciplinares de natureza militar, certo? A Guarda Municipal, ela é uma instituição civil, não está subordinada à hierarquia e disciplina militar, beleza? Então isso tornou o item C errado.
A D diz assim: a Guarda Municipal é subordinada ao comandante da Polícia Militar da respectiva região do Estado. É isso, pessoal? Lógico que não. Não é subordinada ao comandante da Polícia Militar. A gente viu que no item a Guarda Municipal ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito. Comentário diz assim: vamos analisar a literalidade da lei. A A está correta. O artigo 6º dita que a Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito. Item B está incorreto. O artigo 5º prevê a possibilidade de o comando ser exercido por profissional estranho aos quadros da carreira nos primeiros 4 anos de funcionamento da Guarda, e não 5, como o item lá colocou. Item C diz assim: está incorreta, pois o artigo 14, parágrafo único, proíbe expressamente a sujeição das guardas municipais a regulamentos disciplinares de natureza militar. Item D está incorreto, porque a subordinação é ao prefeito, mantendo a autonomia municipal. Beleza? Questão de número 3 diz assim: a Lei nº 13.022 de 2014 divide as competências das guardas municipais em gerais e específicas. Competências. Ele está querendo saber sobre as competências. Está falando das competências gerais e específicas. Certo? A Guarda Municipal fala de competências gerais e específicas. Assinale a alternativa que apresenta a competência geral das guardas. Ele quer simplesmente a geral, certo? Existem as competências gerais e específicas. A questão está querendo apenas as competências gerais das guardas municipais. Ok? Então, item A: colaborar com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que visem a prevenção da violência urbana. Item B: garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta ou imediatamente quando deparar-se com elas. Item C: proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Item D: desenvolver ações de prevenção primária à violência isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade. Gabarito da questão: o item A está errado. O item B está errado. O item C está exato, meu amigo. É o item C, uma competência geral da Guarda Municipal. Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. É isso que está no artigo 4º do Estatuto das Guardas Municipais. Artigo 4º praticamente só tem isso: proteção de bens, a única competência que tem lá, como competência geral. Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações dos municípios, ok? Então, o item C é o que atende como competência geral. Porém, competências específicas está no artigo 5º da Constituição, artigo 5º do Estatuto das Guardas, e você vai precisar dar uma lida, porque são 18, certo? São 18 competências específicas da Guarda Municipal, e você vai precisar ler letra da lei, certo? É importante você, concurseiro, conhecer a letra da lei. Então, dê uma olhadinha no artigo 5º do Estatuto das Guardas Municipais. Lá vai estar falando sobre as competências específicas, ok? Comentário: muita atenção com a pegadinha clássica de misturar o artigo 4º, que fala sobre a competência geral, com o artigo 5º, que fala sobre as competências específicas. A única alternativa que traz a competência geral do artigo 4º é o item C. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, municípios
a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. As outras alternativas são competências específicas, descrita no artigo 5º da lei, que você haverá de ler quando terminar aqui a videoaula. Dá uma lida no artigo 5º do Estatuto das Guardas Municipais. Questão de número 4. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos de controle interno e externo. Órgão de controle interno e externo, a fim de garantir a fiscalização de suas atividades. Diante das regras estabelecidas pela Lei nº 13.022 de 2014, para os órgãos de controle, assinale a afirmativa incorreta. Ele quer a afirmativa incorreta, certo? Item A. Diz assim, ele quer a afirmativa incorreta sobre o quê? Sobre os órgãos de controle, certo? De controle interno e externo. Lembrando, quem faz o controle interno da Guarda Municipal é a Corregedoria. Quem faz o controle externo é a Ouvidoria, beleza? Então ele quer a incorreta. A Corregedoria é o órgão de controle interno encarregado de apurar infrações, ok? Encarregado de apurar infrações disciplinares, ok? Atribuídas aos integrantes do seu quadro, perfeitamente. Essa é uma característica da Corregedoria, fazer o controle interno e apurar as infrações disciplinares, né? E aplicar punições, certo? Item B. A Corregedoria deverá exigir em todas as guardas municipais que utilizem arma de fogo, independentemente do número de integrantes do efetivo. De novo, item B. A Corregedoria deverá existir em todas as guardas municipais que utilizem arma de fogo, independentemente do número de integrantes do efetivo. O item B também está correto, porque as guardas municipais realmente, se elas forem armadas, elas vai ter que ser obrigatório a existência de uma corregedoria. Porém, se não for armada, ela só terá corregedoria se for acima de 50 o número de integrantes, entendeu? Se for acima de 50 o número de integrantes de uma guarda municipal, é obrigatório ter corregedoria. Porém, se ela for armada, vai independer da quantidade de membros. Basta o simples fato de ser armada já também torna obrigatório a corregedoria. Então existem dois meios para existir a corregedoria, dois meios que obrigam a existência de uma corregedoria na Guarda Municipal. Se for acima de 50 membros ou se for armada, independente da quantidade de membros, ok? Então B está certo. C. A ouvidoria é o órgão de controle externo. Ouvidoria é o órgão de controle externo, está correto, devendo ser necessariamente dirigida por um membro ativo da carreira da respectiva guarda municipal. Aqui é que está o erro, meu amigo, certo? Ela não é dirigida por um membro ativo da carreira da respectiva guarda municipal. Esse item está errado, portanto, o nosso gabarito é o item C, porque a questão que é exatamente a incorreta. E por que o item C está errado? Porque a ouvidoria é um órgão de controle externo, até aí está certo. Corregedoria é um órgão de controle interno e ouvidoria é um órgão de controle externo, certo? Devendo ser necessariamente dirigida por um membro ativo da carreira da respectiva guarda municipal. Errado. Isso aqui é uma característica da corregedoria. A corregedoria é que é dirigida por um membro da respectiva guarda municipal. A ouvidoria, ela é dirigida por um membro estranho à guarda municipal. Um membro que não pertença à guarda municipal. Ok? Porque senão, se fosse um guarda municipal que ficasse na ouvidoria, a ouvidoria ela serve para quê? A ouvidoria ela serve para receber
denúncias, para receber reclamações, sugestões ou elogios da população com relação à própria Guarda Municipal. Se você coloca um indivíduo da própria Guarda Municipal ali, para fazer essa ponte, essa ligação entre sociedade e Guarda Municipal, corre o risco do indivíduo passar as informações totalmente erradas, né? Chegar uma denúncia e ele botar para lá como um elogio, rasgar a denúncia, fingir que nada aconteceu. Por isso, o membro da ouvidoria ele tem que ser estranho à Guarda Municipal, ou seja, não pertencer à Guarda Municipal, ok? Não confundir com a corregedoria. Corregedoria, quem vai dirigir é sim um membro da Guarda. Ouvidoria é uma pessoa estranha à Guarda, uma pessoa que não tem nada a ver com a Guarda Municipal, beleza? Item D, o cargo de ouvidor terá mandato garantido. Ok, certo, pessoal? O cargo de quem vai assumir a ouvidoria é feito por mandato, certo? Não é concurso, certo? É mandato, cuja duração deve ser especificada na legislação municipal. Então, é a legislação municipal que vai especificar a quantidade de tempo, né? A duração de quem vai dirigir a ouvidoria, a duração do mandato, beleza? Comentário diz assim: a banca IBGP adora trocar detalhes organizacionais. A alternativa C está incorreta porque, segundo o artigo 3º, parágrafo 2º, a ouvidoria deve ser independente em relação à direção da respectiva guarda. Portanto, o ouvidor não pode ser um membro ativo subordinado à própria estrutura que ele vai fiscalizar de fora. Beleza? É isso aí, pessoal. Novamente eu vou fazer para você aqui uma diferença boa entre corregedoria e ouvidoria, certo? Por enquanto aqui eu vou falar, mas no final da aula eu vou apresentar por escrito essa diferença para que você possa fixar melhor este conteúdo e também possa anotar aí no seu caderno. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, corregedoria. Para que serve a corregedoria? A corregedoria ela serve para o controle interno das guardas municipais, certo? Ela serve para aplicar sanções, não, ela serve para aplicar penalidades, apurar infrações e aplicar penalidades aos agentes integrantes da guarda municipal, beleza? Então ela faz o controle interno e é para aplicação de punição dos guardas municipais, certo? Apurar infrações. Corregedoria, quando é que se tem uma corregedoria? Quando se tem um número de efetivo acima de 50 membros, ou quando for armada, independentemente da quantidade de membros. Passa a ser obrigatório a corregedoria, beleza? Por quem a corregedoria é dirigida? Por um membro da própria guarda municipal, ok? Agora falando da ouvidoria. Ouvidoria você vai sempre lembrar de ouvido externo. Ouvido capta o som externo. Então você vai sempre lembrar que a ouvidoria tem que ser dirigida por um membro externo da guarda municipal, por alguém que não pertença à guarda municipal, certo? Então, para que serve a ouvidoria? A ouvidoria serve para receber reclamações, sugestões, elogios e denúncias com relação à própria guarda municipal, beleza? A ouvidoria ela é também dirigida por mandato, certo? Não é concurso público. É por mandato, e este mandato ele é definido, o tempo desse mandato ele é definido por lei municipal. Beleza? Lá no final vai estar tudo bem explicadinho de novo. Questão de número 5 diz assim: no que se refere aos requisitos para o ingresso nas carreiras da Guarda Municipal previstos na legislação federal, analise as afirmativas a seguir. A idade mínima de 18 anos é um requisito de ingresso. O nível médio completo de escolaridade é a exigência de instrução mínima nacional.
O gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e eleitorais são obrigatórios. Pessoal, todos os itens aqui são requisitos mínimos para ingressar na Guarda Municipal. A idade mínima 18 anos, nível médio completo, certo? Nível médio completo. E o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e eleitorais são requisitos obrigatórios para ingresso na Guarda Municipal, ok? Então ele quer saber corretos. Corretos é exatamente A1, A2 e A3, gabarito item D, beleza? Comentários assim: todas as afirmativas refletem perfeitamente os requisitos básicos de investidura previstos no artigo 10 da Lei nº 13.022. São eles: nacionalidade brasileira, lembrando que nacionalidade pode ser tanto o brasileiro nato, aquele que já nasceu no Brasil, ou brasileiro naturalizado, aquele que era estrangeiro, porém conseguiu a naturalidade brasileira, certo? Então, para ingressar na Guarda Municipal, aceita-se tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, certo? Isso é nacionalidade brasileira. Então, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo da escolaridade, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica e idoneidade moral. Beleza? Vamos lá, resumo da prova, o que eu falei, né? Um resumozinho aqui para você anotar aí no seu caderno a diferença entre corregedoria e ouvidoria. Corregedoria, ela é interna. Só existe corregedoria se tiver mais de 50 membros ou se for armada, independentemente da quantidade de membros. Foi armada, não depende da quantidade de membros. Não é armada, precisa ter mais de 50 membros, ok? Foca em apurar infrações e punir. Então, o foco da corregedoria é apurar infrações e punir. Ouvidoria. Ouvidoria, você vai lembrar de ouvido. O ouvido capta o som externo. Então, a ouvidoria, ela tem um papel externo. Corregedoria, ela é interna. Ouvidoria, ela é externa. Obrigatória para todas, independente de tamanho ou arma, certo? Corregedoria precisa ter ou mais de 50 ou ser armada. Já a ouvidoria independe desses requisitos. Constituir uma guarda municipal, vai ter ouvidoria, beleza? Foco em receber elogios, reclamações, denúncias e sugestões do público. O ouvidor tem mandato e não pode ser membro da GCM ativo, ok? Beleza, pessoal? É isso aí. Lembra que ouvidoria, você vai lembrar de ouvido, o ouvido capta o que é externo. Então, esse externo vai servir tanto para você lembrar que o trabalho da ouvidoria ele é externo, quanto para você lembrar que o dirigente da ouvidoria também é um membro externo da GCM, certo? Não é um membro, na verdade, não é um membro interno da GCM, é uma pessoa externa à GCM, ok? Então, pessoal, é isso, foi a aula de hoje. Estamos aí com essa é a primeira aula do Operação GCM Brumadinho. Agradeço a você pela presença, se inscreva no canal e aperte o gostei. Até a próxima videoaula.